Imagine o litoral brasileiro no século XVI. Uma terra de beleza exuberante, habitada por povos tupinambá, guerreiros orgulhosos e senhores absolutos da costa. Agora, imagine a chegada dos primeiros navios portugueses. Este não é o início de uma simples história de encontro, mas o prólogo de uma tragédia. Esta é a história narrada por Mário Maestre em Os Senhores do Litoral, uma história de conquista, resistência e um genocídio quase esquecido. No começo, os tupinambás não entendiam a escravidão como os europeus. Para eles, os prisioneiros de guerra eram mantidos por um tempo, trabalhavam pescando ou caçando, mas seu destino final era o ritual sagrado da antropofagia, um ato de coragem e vingança. Eles não eram uma sociedade construída para explorar o trabalho cativo de forma permanente. Os portugueses, porém, chegavam com um projeto claro: plantar açúcar. E o açúcar, todos sabiam, era alimentado pelo suor de escravos. No início, tentaram comprar esses cativos dos próprios tupinambá, trocando pessoas por machados e foices. Mas logo a fome insaciável dos engenhos por Brácios superou qualquer oferta possível. Aí, a pressão colonial se intensificou. Os colonos passaram a incentivar guerras entre aldeias para gerar mais prisioneiros. Prometiam paz e depois sequestravam todos que subiam em seus navios para comerciar. Convenciam pais, em momentos de fome, a venderem os próprios filhos. A violência tornou-se a moeda corrente. Os jesuítas chegaram com a missão de converter e proteger os indígenas, mas logo se viram diante de um dilema impossível. Perceberam que não conseguiriam catequizar um povo livre e orgulhoso. A solução que encontraram? Aldeamentos. Reunir as populações sobreviventes em vilas controladas pela igreja, onde pudessem ser doutrinados, vigiados e, não por acaso, disponibilizados como força de trabalho para os colonos. Foi uma aliança difícil entre a cruz e a espada. E então veio o golpe final, invisível e terrível. As doenças: varíola, sarampo, gripe. Epidemias que se alastraram como fogo em um campo seco entre populações já enfraquecidas pela fome, pelo desespero e pela violência. Aldeias inteiras foram varridas do mapa. Os sobreviventes, em completo estado de choque, muitas vezes se ofereciam como escravos em troca de um prato de farinha. Era a hecatombe. Com o litoral praticamente despovoado, os portugueses olharam para o sertão. Começaram as entradas e os descimentos. Expedições para convencer ou forçar comunidades do interior a descerem para o litoral. Muitos aceitaram, movidos pela promessa de proteção ou por antigos mitos que falavam de uma terra sem males além do mar. Mas o que os aguardava era frequentemente o mesmo destino de trabalho escravo e morte. Diante do colapso demográfico indígena, a solução foi encontrada do outro lado do oceano: o tráfico de africanos. Os negros escravizados foram apresentados como mais resistentes, mais dóceis, mais adaptáveis. Era o início de um novo e horrível capítulo, que relegaria a tragédia tupinambá ao esquecimento. Porque essa história foi, de fato, apagada. A memória dos senhores do litoral foi substituída por um índio genérico, romantizado na literatura ou pintado como preguiçoso e incapaz, justificando assim sua destruição. A conquista foi vendida como o destino inevitável de um povo inferior, e não como um projeto violento de exploração. Mas a voz dos vencidos ainda ecoa, se soubermos ouvir, como a do velho chefe Momborel Açu, que em 1612, no Maranhão, alertou seu povo sobre os franceses, traçando um paralelo com a estratégia portuguesa. Ele disse com uma clareza devastadora: primeiro, eles só querem comerciar. Depois, dizem que precisam de fortalezas. Depois, de padres. Depois, de escravos. E quando não se satisfazem mais com os prisioneiros de guerra, querem os nossos filhos.
e acabam escravizando toda uma nação. Ele tinha visto tudo com seus próprios olhos. E essa talvez seja a maior tragédia. Eles sabiam o que estava por vir e, mesmo assim, não puderam evitar. A história dos senhores do litoral é, no fim, um alerta. Um lembrete de que o Brasil foi construído sobre o genocídio de seus primeiros habitantes e que entender esse processo é essencial para compreender as feridas que ainda carregamos hoje.